E no meu caso, eu sou uma pessoa depressiva. E eu tinha muita depressão, eu estive lá no fundo do poço emocional. Para mim, eu não tinha outra saída, eu achava que só o suicídio mesmo é que resolveria meus problemas. Quando eu vim para o programa, eu encontrei o programa de NA, e aí no programa de NA foi que eu fui aprender que a depressão é uma doença progressiva se não for tratada, mas que ela pode ser detida pelo programa de Neuróticos Anônimos, né? E, de fato, hoje eu tenho a depressão sob controle. Eu continuo sendo uma pessoa depressiva, mas eu não entro mais em depressão. O programa me ensina a conviver com os problemas não resolvidos. Estamos começando agora mais um programa Vida Nova, uma produção da TV Mundo Maior que pretende informar sobre os males causados pela dependência química. Veja agora o que você assiste no programa de hoje. Como dica literária, conheça um divertido romance sobre o cotidiano de um comprador compulsivo. E aproveitando o tema, como você anda gastando seu dinheiro? Confira relatos de pessoas que não sabiam a hora de parar de comprar. Confira também, a partir de hoje, uma série de entrevistas sobre as compulsões, começando por esta, a das compras, e ainda as dúvidas enviadas por e-mail. Nos dias 22, 23 e 24 de setembro, acontece o 28º Encontro Nacional dos Neuróticos Anônimos, em Xerém, no Rio de Janeiro. O tema do evento será Amor é Compromisso e Compromisso é Amor. Informações podem ser obtidas através do telefone 11 32 29 75 23. Aqui no Vida Nova você tem o seu espaço para críticas, sugestões e esclarecimentos. Você pode se comunicar conosco pelo site www.tvmundomaior.com.br. Clique e fale conosco. Nós temos aqui, por exemplo, o e-mail da Rafaela Ferraz, a Rafaela de Guarulhos, aqui de São Paulo, e disse o seguinte: percebi que alguns remédios em casa andam sumindo, acabam muito rápido. Meu marido sempre se queixa de dores, parece até um médico de tantos nomes de doença que diz. Minha mãe começou a ficar preocupada, e eu também, porque ele compra muitos remédios. Sempre foi assim, mas nunca desconfiei. Existe alguma doença que faz a pessoa achar que está doente? Olha, Rafaela, existe sim, e essa doença se chama hipocondria. O hipocôndrico ele tem um medo muito grande de portar uma doença grave. Está sempre atrás de médico, de novos medicamentos, faz exames, não dá nada, ele não acredita nos exames e vai novamente atrás de outros médicos. Um tratamento psicológico é importante para o caso e maiores informações você poderá obter também pelo site www.hipocondria.com.br. E temos também o e-mail do Marcelo de Souza, que é lá de Brasília, do Distrito Federal. O Marcelo diz o seguinte: na faculdade vejo o pessoal usando lança-perfume em latas de refrigerante. O que pode acontecer se alguém confundir a lata e beber lança-perfume? Quase aconteceu comigo na semana passada. Ora, Marcelo, todos os inalantes, quando eles são ingeridos por via oral, na via oral eles têm uma absorção mais lenta. Então os efeitos vão demorar um pouco mais para iniciar, mas também será um efeito mais prolongado. O grande problema do lança-perfume, se você beber por via oral, é que o contato desse líquido poderá causar queimaduras no interior dos seus órgãos, na boca, traqueia, na língua. Então seria um problema sério, seria bom tomar cuidado. Aliás, o lança-perfume não deveria ser usado nem como inalante e muito menos para se beber, tá bom? No divertido romance Delírios de Consumo de Beck Bloom, de Sophie Kinsella, a jornalista Rebeca é uma especialista na área de finanças e compradora compulsiva. Conheça suas aventuras para conseguir pagar seu cartão de crédito. Delírios de Consumo de Beck Bloom é uma publicação da editora Record. E outra dica é a continuação Beck Bloom, Delírios de Consumo na Quinta Avenida. Depois de adotar como lema Compre só o que precisar, a vida da jornalista Beck parece ter tomado um novo rumo, até que ela se muda para Nova York, a capital mundial do consumo, e se entrega às compras novamente. Você gasta mais do que recebe por mês?
Tem dificuldade em controlar os gastos com cartão de crédito? Talvez você seja um comprador compulsivo. Em um mundo consumista, é difícil resistir ao impulso de fazer compras. Esse hábito de gastar além da necessidade vem sendo bastante estudado pela ciência. Pesquisas mostram que no momento das compras, a emoção vence a razão. Primeiro, os olhos observam o produto desejado e, imediatamente, o cérebro antecipa a sensação de prazer. Em seguida, o olhar se depara com o preço do produto. É nesse momento que as facilidades da era moderna entram em ação. Elas adiam um momento desagradável de pagar pelo produto, gerando assim um impulso para as compras. A gente compra muito mais por impulso do que por necessidade, não tem jeito. A gente tem essa necessidade consumista, né? A gente vem com essa educação capitalista e não tem como, a gente acaba comprando muita coisa por impulso mesmo. E você é muito consumista? Com certeza. Acho que toda mulher, né? Eu gosto de comprar. Olha, eu não me controlo muito não, se eu tô com dinheiro, acho que eu acabo comprando além da conta. Você compra mais à vista ou com cartão? Na verdade, acho que hoje em dia quase todo mundo é mais com cartão mesmo, né? Porque dá pra você parcelar, tem muitas vantagens o cartão. Na hora que você não tá com dinheiro, o cartão de crédito tem a facilidade de estar disponível o crédito para você estar gastando, né? E até parcelando a compra, né? Você sempre fala assim, tem limite no cartão, joga pro mês que vem, e aí você vai jogando, e vai pagando mínimo juros sobre juros, virou uma bola de neve. Daí eu falei assim, não quero mais isso pra mim. Aí eu parei, e aí eu falei, não, agora é pra comprar à vista, e parei com isso. Mas quando esse impulso ganha mais força que tudo e se torna uma compulsão, é sinal de doença. Essa dependência pelo consumo exagerado tem levado homens e mulheres a buscar ajuda para se livrar do problema. Primeiro, eu precisei descobrir que eu tinha algum problema, porque na verdade, você gasta, você não sabe que você tem um problema, que isso é uma doença, que isso é um vício como beber, como fumar, como droga. Hoje eu sei que é um vício e que você tem que controlar, é uma compulsão. Me endividava, pagava, me endividava, pagava, né? Enquanto eu não vi o fim do meu dinheiro, eu não sossegava. E quando eu vi o fim, eu tentava pegar mais em financeira, agiotas, as coisas todas, sempre pegando, né, cada vez mais, tentando reabastecer para gastar, né? Minha intenção era gastar. Bancar uma vida que, na verdade, eu não tinha, sabe? Assim, ser um cara que eu não era, sabe? Comprar uma ilusão, por assim dizer. Em uma sociedade que estimula o tempo todo o consumismo e que oferece tantas facilidades para as compras, criando uma falsa impressão de poder aquisitivo, identificar um comprador compulsivo pode não ser uma tarefa tão simples. Assim, se você ficou preocupado se está consumindo demais, acesse o site www.tvmundomaior.com.br e responda ao questionário. Bom, vivemos nos dias de hoje uma ditadura do consumismo. A mídia está aí nos apresentando produtos e criando novas necessidades para o nosso consumo todos os dias. A gente vê da vida lá atrás, nossos pais, nossos avós tinham 10, 12 filhos. E principalmente a gente que é do interior, que mora no interior, é comum a gente ver uma pessoa de mais idade falar para mim, olha, o meu primeiro calçado eu tinha 12 anos, 13 anos de idade. E hoje parece que nós já nascemos com inúmeras e inúmeras necessidades. A vida, até pouco tempo atrás, eram poucas as casas que tinham geladeira, que tinham aparelho de som. Hoje, computador é comum em todas as casas, já é uma necessidade da vida diária. E, logicamente, isso tudo vai aumentando a necessidade das pessoas e, se a gente não der um basta nessas necessidades, nós vamos tornar-nos compradores compulsivos. É óbvio que há necessidades que são boas, mas nós temos que ver se nós estamos comprando porque realmente temos uma necessidade ou nós temos que ver se nós estamos comprando por comprar. Quando você começa a comprar coisas e que chega em casa, você deixa do lado e daqui 1 mês, 2 meses, você sequer abriu o pacote ou abriu e deixou lá num canto e nem tirou aquilo de lugar mais, é porque você já está se tornando um comprador compulsivo. Pessoas buscam vencer as suas ansiedades fazendo compras em shopping center, em outros centros comerciais, em cidades do interior. E no final das compras, sobram dívidas, sobram mais frustrações e ainda sobra o sentimento de culpa.
e a dificuldade de pagar o cartão de crédito no final do mês. Não há satisfação plena na compra e na aquisição de bens materiais. A vida material pode nos dar uma satisfação desde que aquilo que nós adquirimos seja realmente necessário para a nossa vida. Se você não estiver agindo dessa forma, procure rever o que você está fazendo com o seu dinheiro e principalmente com a sua vida, tornando-se um comprador compulsivo. Você sabia que o absinto, bebida que concentra 75% de álcool, foi considerada alucinógena e até hoje é proibida em diversos países? No Mercatudo você encontra de tudo, da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Em 1861, Kardec lança O Livro dos Médiuns, um editorial que aborda com profundidade o exercício mediúnico, considerado ferramenta fundamental para a prática e estudo da mediunidade. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Você sabia que no estado de São Paulo foi promulgada uma lei de cassação a bares, hotéis, restaurantes que vendam bebidas alcoólicas a menores de idade? Você está assistindo Vida Nova, uma produção da TV Mundo Maior que se mantém no ar graças à ajuda do clube Amigos da Boa Nova. E você também pode participar desse clube. É só ligar para 0800 12 18 38. E nessa edição você já obteve algumas informações sobre a compulsão por compras. Agora você acompanha a entrevista com uma especialista no assunto. Bem, gente, agora aqui nos estúdios, o que nós vamos fazer? Vamos tentar detalhar um pouco mais esse nosso tema, né? Quando as compras se tornam um problema aí na vida do ser humano. E para isso nós estamos aqui com a presença da psicóloga Daniele Rossini, que é lá do HC, do Hospital das Clínicas, especializada em impulsividade, em compulsividade, né? Compulsividade, quase que compra aí, né? Então, o que é, Daniele, o que é, ou quem é, o que é ou quem é esse fenômeno aí estranho, né? Que é o comprador compulsivo. O lojista deve gostar bastante dele. Bem, o comprador compulsivo, parece que ainda a gente não tem uma definição diagnóstica para o comprador compulsivo, mas é um fenômeno que a gente observa nos comportamentos. As pessoas que têm problemas com comprar parecem ser aquelas pessoas que começam a se endividar excessivamente, começam a comprar mesmo coisas que não precisam, para poderem simplesmente ter o comportamento de comprar. Né? Parece que é mais ou menos nesse sentido. Mas ela usa isso para algum tipo de liberação? Por que ela usa isso? Por que justamente na compra? Como é que você vê isso? Porque ela está doentinha antes? Por que ela faz dessa forma? Porque comprar é necessário, não é? Entendi. Sim, comprar é algo que faz parte da nossa sociedade. Então, quando isso passa a ser um problema, não dá para a gente falar para a pessoa parar de comprar, né? Talvez a pessoa precise ser reeducada na sua forma de comprar. O que se percebe nos compradores que perdem o controle sobre esse comportamento é que eles desaprendem um pouco, ou seja, qual o padrão adequado, como é que a gente deve se organizar, como é que a gente deve parar e pensar no momento em que a gente vai realizar uma compra. Parece que as pessoas que são compradoras compulsivas tendem a comprar mais por impulso, de maneira mais irrefreada. Muitas pessoas referem sim esse padrão de compra como um padrão de alívio para tentar... Mulher às vezes traz um pouco dessa característica. Brigou com o namorado, vai lá no shopping. Eu vou comprar para poder, sabe, de me distrair um pouco. Não necessariamente estou comprando algo que eu preciso. Às vezes não é necessariamente itens de grande valor. Mas o simples ato de comprar parece ser prazeroso. E como de fato é. O problema é perder o limite, perder
Você falou que é prazeroso. A pessoa vai lá para o shopping, vamos imaginar aí um exemplo. A pessoa vai para o shopping e começa a fazer aquela festança ou comprança toda. Depois ela tem aquele monte de coisa. Quando ela chega em casa, ela, vamos dizer assim, o estado exacerbado ou delirante dela diminui e ela entra na realidade e fala, por que eu comprei? Há um arrependimento, um remorso depois? Sim. Qual a experiência que... Também parece que muitas pessoas apresentam uma culpa, algumas vezes uma ressaca moral, podemos dizer assim, pelo que cometeram, por aquele gesto que fizeram. Muitas vezes compram o mesmo par de sapato de cores diferentes, as mesmas blusas de cores diferentes, coisas que não são necessárias naquele momento. É mais ou menos essa a ideia. Daniele, hoje existe uma ciência nova aí que chamada adictologia, né? Que na verdade começa a jogar na vala comum aí todas as dependências. Você vê dessa forma também? Você vê o comprador compulsivo, que ganho que ele tem do ponto de vista até neurológico? Existe notícia, você sabe alguma coisa, o que você poderia falar disso? Quando ele vai buscar, ele está buscando o quê? Prazer? O que é isso? Eu não sei lhe dizer exatamente em relação ao jogador, em relação ao comprador. Em relação ao comprador, parece, em relação às dependências de uma forma geral, parece sim que há um sistema de recompensa cerebral. Né? Parece que tem esse prazer, aciona um sistema que começa a desencadear uma série de substâncias que ficam ali no meu funcionamento cerebral e parecem dar uma certa sensação de prazer, de uma sensação agradável, coisas que quando eu estou sem, eu começo a buscar. E se aquele comportamento é o que me gera um pouco dessa sensação prazerosa, eu vou começar a repetir aquele modelo de comportamento, por exemplo. Mas tem também a ver com... São pessoas que têm baixo controle de impulso ou não? Na questão do jogo, na questão da compra, vamos pensar na generalidade. O adicto são pessoas que criaram um comportamento compulsivo à medida que eles foram jogando, comprando, usando, ou na realidade ele tinha já um baixo controle do impulso, quer dizer, ele vai, usa e sem pensar na consequência futura. De novo, parecem haver uma série de fatores. Uma equação difícil, né? Porque, na verdade, são diversos fatores que convergem, né, para um mesmo ponto para se formar um problema, uma adição, digamos assim. No caso das compras em si, parece que tem algumas pessoas que tendem a desenvolver mais esse problema do que outras pessoas. Assim como em outras dependências comportamentais, tem algumas características que talvez sejam menor controle dos impulsos, pessoas que talvez tenham um pouco mais de dificuldade para lidar com algumas características que são mais depressivas, mais ansiosas, tendem a fugir mais quando se veem mais tristes, mais ansiosos. É um pouco de esquivar-se dos danos, digamos assim. Isso são coisas que me incomodam, eu vou tentar fugir um pouco dessas coisas, né? Parece que tem algumas características de personalidade psicológicas também que estão envolvidas, além das características cerebrais. Há estudos tentando entender um pouco mais, talvez, de fatores genéticos, né? Até que ponto a gente tem o envolvimento das questões sociais. A liquidação é muito tentadora para o comprador, digamos assim. Nessa questão da liquidação, depois ele tenta justificar a compra dele. Não, eu vou ter lucro e tal, mesmo ele sabendo que ele comprou uma porcaria, ele tenta justificar, racionalizar aquele tipo de comportamento, como o jogador, por exemplo. Não, eu estou indo lá, mas eu ganho sempre. O comprador seria mais ou menos a mesma coisa, eu vou lá, mas eu só pego liquidação, depois eu vendo, eu nunca perco. Tem isso também, a tentação de justificar ou racionalizar. Às vezes sim, às vezes não, mas não necessariamente ele vai tentar vender aquilo depois. Né? Muitas vezes eles vão acumular algumas coisas, podem ser que tenham pessoas que tenham esse tipo de comportamento. O Dr. Hermano Tavares e a doutora Tatiana Filomensky, que são os especialistas na questão de compras dentro do ambulatório integrado dos transtornos do impulso, que eu sou uma das psicólogas que coordena, eles que são os especialistas, às vezes trazem, por exemplo, a tentação da compra a prazo, né? Então eu posso ter o ganho imediato e o custo divididinho, né, a longo prazo. Então eu não estou sentindo tanto
O problema é que eu começo a ter muitos ganhos imediatos e vou acumular muitas prestações. Então, vou perder um pouco desse controle. Daniele, na questão do tratamento hoje, como é que o mundo, a ciência, olha para as adicções em geral? A dependência química, o jogo, compradores compulsivos, problemas com sexo, né? Isso. Existe lá também um ambulatório de sexo com o Dr. Baltier. O tratamento ele é focal, ele é mais, vamos dizer assim, você vai olhar muito mais para os traumas, para os medos, para aquilo, para as comorbidades psiquiátricas, ou é focal? Bom, você tem que parar de comprar, você tem que parar de jogar. Como é que Como é que o tratamento é feito? É para atingir o ser humano num todo ou é mais focado na dependência? Tá. No caso do modelo assistencial que a gente propõe, né, até mesmo porque a gente tem limites dentro da instituição de tempo e etc., o nosso tratamento é um pouco mais focal. Então a gente propõe um tratamento psicológico voltado para o problema que está em questão, né, e um tratamento psiquiátrico voltado para as questões que parecem relacionadas muitas vezes a essas dependências de uma forma geral. Mas isso depende muitas vezes da linha, do modelo que o profissional adota para poder atender psicologicamente os seus pacientes. Então, tem profissionais que vão adotar linhas que vão envolver aspectos ao longo da vida dessas pessoas, mas mesmo as linhas que vão estar trabalhando sobre o problema não necessariamente vão ignorar quais são as relações que tem entre o meu problema atual e as coisas que passaram na minha vida. A questão é que vão estar tratando mais sobre o presente. E algumas outras vão estar puxando mais ou focando mais algumas coisas do passado. Mas no modelo institucional, então, a gente vai estar utilizando, sejam voltando-se para aspectos do passado, sejam trazendo esses aspectos para uma questão mais presente, né, vai estar se voltando mais para o problema em questão. E nós encaminhamos quando o paciente tem interesse em promover um autoconhecimento um pouco maior. Da mesma forma que o paciente ele vai evoluindo, ele vai tendo uma conscientização maior sobre o seu problema, você acha que do ponto de vista coletivo há um mau entendimento ainda desse tipo de dependência, olhando como pecado? Existe ainda preconceito? E daqui a um tempo, como é que você vê esse monte, esse picadinho, esse varejo, essa coxa de retalho em que começa a se entender as adicções? Por exemplo, compra, jogo, quer dizer, existe mais de 70 irmandades que olham as dependências. Você acha que tudo não deveria ser olhado de uma forma só? Como é que você vê isso? É uma opinião, quer dizer, você pode fazer seu juízo de valor. Tá. Eu acho que é importante a gente pensar que a importância de se saber que isso é um problema reduz um pouco a incidência moral sobre isso. Então as pessoas passam a ser menos julgadas e começam a ser mais tratadas, né? Por outro lado, a gente também não pode problematizar todo o comportamento humano, né? A gente não pode dizer que qualquer comportamento que seja um pouco diferente do que é esperado socialmente seja um problema. Então, qual que é a vantagem da gente poder estudar cada vez mais isso? É para a gente poder discriminar e não cair nem na problematização e nem no moralismo, digamos assim. Nem tudo é errado e nem tudo é um problema. A gente tem que saber um pouco mais disso. Eu acho que, sim, temos que ter um olhar mais ou menos comum para entender os comportamentos humanos e entender quando a gente perde o limite desses comportamentos, encarar que isso pode ser um problema a partir do momento que isso gera um sofrimento para a pessoa e para quem está à sua volta. Mas, por outro lado, tem algumas especificidades. Cada problema parece que tem características mais particulares. Daniele, dê um número de um telefone, um recurso para quem acha que está comprando, mas está cheio de carnê na casa dele e está querendo parar com isso. O Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso, que é coordenado pela doutora Tatiana Filomensky, funciona no telefone 3069-7805. 3069-7805. Bem, gente, nós estamos terminando o nosso programa, é o programa Vida Nova. Se vocês gostaram, fiquem com a gente. A compulsão por compras realmente é um problema que está inserido já na nossa sociedade de uma forma bastante ampla. Mas, se há o problema, certamente haverá também a solução. Muitas vezes nós aprendemos com os nossos erros. Inicialmente nós temos que nos conscientizarmos de que somos compradores compulsivos. E
temos que ter a vontade de modificar a nossa vida. Bom, a partir do momento da consciência e da vontade de mudar, nós temos que nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo, né? Já disse Sócrates. E por que conhecer a si mesmo? Toda vez que você vai fazer uma mudança, vai mudar na sua casa, fazer uma reforma, uma construção, você tem que primeiro avaliar o que você vai mudar. Você vai ter que conhecer como está para saber como é que você vai ficar. Então, você tem que conhecer a você mesmo, começar a refletir mais, buscar quais são as razões que está te levando a cada vez mais buscar novas compras, sem necessidade daqueles produtos que você está comprando, entrando em dívidas, muitas vezes que você não tem condições de pagar. Então, é interessante que você comece a fazer uma profunda reflexão sobre sua vida. A recuperação passa, a partir daí, por uma mudança real na vida. Uma mudança de valores éticos e morais, uma mudança de suas necessidades, que você vai ter que rever quais realmente são as suas necessidades, uma mudança de costumes, buscar novas atividades na vida, buscar ter novos amigos, conhecer novas pessoas, buscar uma religião, buscar no trabalho também novas crenças e novos valores. Essa mudança será essencial para que você possa conseguir vencer essa compulsão por compras. Tenha em mente que você pode ser uma pessoa compulsiva por compras. Outros têm outros problemas, eu tenho os meus problemas. Neste planeta, que é um planeta de provas e expiações, todos nós somos enfermos, temos alguma necessidade e todos nós estamos à busca de vencer as nossas carências e vencer essas nossas enfermidades. Mas todos nós também chegaremos ao Pai, e essa promessa nos foi dada pelo nosso irmão maior, Jesus Cristo. Portanto, é preciso ter consciência das nossas faltas e uma real vontade de mudar. Sempre será possível mudar para melhor. Liberte-se do alcoolismo. Procure ajuda no Instituto Fraternal de Laborterapia. O atendimento é gratuito. Ligue para 11 3104 6707, das 10 às 21 horas. Mais informações você pode obter também no site www.cidadania.net/IFL ou através do e-mail fraternal@uol.com.br. Encerramos aqui mais um programa Vida Nova. Foi motivo de grata felicidade contarmos com a sua presença no nosso programa. Esperamos que você esteja conosco no próximo programa Vida Nova, em que traremos mais um assunto do seu interesse. Até lá!